Gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 9. Nós vamos meditar em apenas 4 versículos. Mateus 9, nós vamos falar do verso 35 ao verso 38. Mateus 9, do 35 ao 38. Diz o seguinte: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor Jesus, Pai, em primeiro lugar, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja do Senhor, louvando e entronizando o Teu santo nome. Que neste momento, Pai, o Senhor nos confronte através da Tua palavra, que verdadeiramente, Pai do Senhor, venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor traga inquietação aonde precisa de inquietação, que o Senhor traga conforto aonde precisa de conforto, mas que nós, Paizinho, não possamos sair daqui da mesma forma como entramos. Que o Senhor, Pai, venha ministrar aos nossos corações, apesar de mim e através de mim, Pai, mas que não seja o Lucas falando, que seja o Senhor falando aos nossos corações, e que verdadeiramente, Pai, quando o Senhor falar conosco, que os nossos corações queimem pelo Senhor e ao ouvir o Senhor, que seja feita conforme a Tua vontade nesta noite. Essa é a minha oração, no Teu santo nome, amém. É interessante a gente reparar aqui no texto, que começa falando com que Jesus, ele percorria as cidades. Jesus, ele estava ali na região da Galileia. Existem duas vertentes, uma que acredita que era uma terceira expedição pela Galileia, e uma outra que acredita que se trata de um resumo de Mateus capítulo 4, verso 12, que é quando João Batista havia sido preso, e está começando então o ministério de Jesus ali pela Galileia. Então existem essas duas vertentes a respeito desta mensagem. Mas é importante a gente notar também que existe outro fator. Esse texto, ele antecede ou precede o chamado dos 12. Logo após esse texto, em Mateus 10, nós vemos o chamado, a advertência e o envio dos 12. Ou seja, essa passagem, podemos dizer assim, que é meio que uma introdução ao ministério, ao envio dos 12. E esse texto, ele contém ricas, digamos assim, instruções do Messias a respeito de missões. E a respeito disso que eu gostaria de conversar com vocês nesta noite. Nós podemos tirar pelo menos 3 pontos importantes a respeito da visão missionária de Jesus. O primeiro ponto começa já no primeiro versículo. Vai falar que Jesus, ele percorria todas as cidades e aldeias. Ou seja, alcançar todas as cidades e povoados, todas as cidades e aldeias. Muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso ministério, que o nosso chamado, ele é da porta para fora. Nós somos chamados para ser cristãos, é da porta para fora. Aqui dentro, todo mundo é, de certa forma, assim, meio igual, meio formatadinho aqui, não. Levanta a mão agora, não. Fecha o olho, não.
O nosso chamado é sair das quatro paredes e levar o Evangelho, é percorrer, é andar, é ir. Esse é o nosso chamado, e nós aprendemos isso com Cristo. E além disso ser o nosso chamado, existe uma outra coisa que eu acho muito importante da gente percorrer, da gente sair, da gente ir. Crente, quando fica muito parado, vira um crente chato. A gente passa a notar defeito em tudo. Ah, não, ó, o som hoje falhou ali, ó, subiu, desceu. Ah, não, ó, o menino da letra errou a letra. Ah, não, ó, o pastor começou a falar e o menino estava fazendo sei lá o quê com o tablet. Ah, não, mas a cadeira está meio torta. Isso, não, aquilo. Quando a gente não está envolvido, quando a gente não está em movimento, a gente só vê defeito. Então, esse movimento é necessário para todo cristão. Senão, a gente vira crente chato. Todos nós, sem exceção, falo por mim também, a gente fica chato. E a gente, então, nota que Jesus, ele passa ali para a sua tríplice metodologia. E ele vai começar falando a respeito do ensinar. Ele ensinava nas sinagogas. Ele ia sempre às cidades que haviam sinagogas, ele ia às sinagogas. E se a gente pegar o ensinar no original, era de fato esse aspecto professoral, de mestre, didático, de instrução. E quando a gente faz missão, o ensinar leva tempo e gasta o nosso tempo. Porque para ensinar, a gente precisa passar tempo com a pessoa, a gente precisa estar ali falando, não, não é assim, vamos, mostrando, precisa de uma caminhada, precisa de uma construção. E Jesus, ele começa o aspecto falando do ensinar. Jesus, ele ensinava, ele era um mestre, ele era um professor, e ele gastava o seu tempo com as pessoas. O segundo aspecto que a gente vê aí é o pregar. Ele vai falar a respeito do pregar. Mas qual seria, então, a diferença? Pregar e ensinar não é a mesma coisa? Na verdade, não. O pregar, por exemplo, eu estou pregando aqui hoje. Eu estou falando neste domingo para você que está aqui, para quem está em casa. E eu estou trazendo uma mensagem, eu estou fazendo a proclamação pública desta mensagem. O ensino não. O ensino é ali, mais dia a dia. O pregar é a proclamação, é levantar-se em alta voz, é falar, é verbalizar aos quatro cantos a respeito dessa mensagem. E a gente vê que o Jesus aqui vai falar que ele veio e pregava a respeito do evangelho do reino. E o que é o evangelho? Qual é a tradução de evangelho? Evangelho é justamente as boas novas ou a boa notícia a respeito da salvação em Cristo Jesus. Esse é o significado de evangelho. Nós precisamos pregar a respeito das boas novas, da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Nós precisamos proclamar a respeito da criação, da queda, da redenção e da consumação. Nós precisamos falar a respeito do plano de salvação. Nós precisamos trazer essa esperança e essa mensagem às pessoas. O terceiro ponto da tríplice metodologia que Jesus nos ensina, ele vai falar a respeito do curar. No texto fala que ele curava todo tipo de doenças e enfermidades. E aqui, quando você pega no original, de fato, a cura é uma cura física, ele está falando de cura física, de doença.
Sim, ele está falando a respeito disso. E se a gente fosse para Marcos 16, versículo 17, 18, que é o texto da grande comissão, Jesus ele também vai falar a respeito dessa cura. Ele vai falar: se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Quando ele comissiona, quando ele envia, um dos aspectos é a respeito de cura. Só que é interessante também notarmos que, da mesma forma como Cristo ele fala da cura física, da doença, Cristo é a nossa cura. O profeta Isaías ele vai falar a respeito disso. Ele vai lá, antes da vinda do Messias, ele fala que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Cristo é a nossa cura. E nós precisamos também nos atentar para esse detalhe extremamente importante. Seguindo no texto, a gente vai para o segundo ponto, e um segundo ponto extremamente importante. Compaixão pelas multidões. Jesus, ele se compadecia das multidões. Vai falar que, ao ver a multidão, Jesus se compadeceu dela. Se a gente pegar a segunda multiplicação de pães e de peixes, que está lá em Marcos 8, 1 a 10, ou Mateus 15, 32 e 39, Jesus ele vai falar: eu tenho compaixão dessa gente, dessa multidão, porque eles estão comigo há 3 dias e estão sem comer há esses 3 dias. Jesus, ele sempre demonstra a sua compaixão pela multidão, a sua compaixão pelo povo. Quando a gente vê os trechos, os momentos mais duros das falas de Jesus, essas falas são voltadas aos líderes, são voltadas aos religiosos. Mas com a multidão, Jesus sempre tem um olhar compassivo. Ele para, ele ensina, ele se preocupa. E Jesus aqui, ele continua, ele vai utilizar a profecia de Micaías, lá em 1 Reis e 2 Crônicas, que Micaías é que vai falar a respeito do povo de Israel, que eles estão como ovelhas sem pastores. E Jesus suscita esse texto, esse trecho. E nós precisamos aprender com o Messias, com Cristo, a ter o olhar compassivo com as multidões. As pessoas lá fora, se você olhar no fundo dos olhos delas, os olhos delas falam sem precisar abrir as bocas. Nós precisamos ter um olhar mais atento. Nós precisamos ouvir o grito silencioso de tantas mentes perturbadas. Nós precisamos enxergar as pessoas. Tantas e tantas vezes nós passamos pelas pessoas, sequer olhamos, falamos. Os nossos olhares, na maioria das vezes, estão voltados aos celulares e tantos outros afazeres. Enquanto Jesus, ele olhava as multidões, ele se compadecia delas. E algo que a gente tem que entender é que, a partir do momento que o reino veio, a gente fala que o reino veio, mas ainda não em completude, sim, mas não agora. Mas a partir do momento que o reino veio, as fronteiras acabaram. A dor do povo da Ucrânia é a minha dor. A dor e a fome da Venezuela são a minha dor e a minha fome.
A dor dos refugiados, como o congolês, que foi brutalmente assassinado no Rio, é a minha dor. A dor e a dificuldade dos nossos irmãos da Boca da Mata são as minhas dores. Eu preciso sentir a dor do outro. A dor do outro tem que doer em mim, porque o reino quebrou fronteiras. Somos irmãos, aqui ou na China, aqui ou na Coreia, onde quer que seja, nós somos irmãos. A Bíblia não fala de vários corpos, várias igrejas. Um só corpo, uma só igreja. Estamos todos juntos, no mesmo barco. E nós precisamos sentir como os nossos irmãos sentem. E o terceiro ponto e último ponto da agenda tríplice, digamos assim, de 3 pontos aqui que eu havia enumerado, vai falar a respeito da missão. Quando a gente entra na última parte, se você notar bem, Jesus, ele vira e fala, então Jesus disse aos seus discípulos. E ele continua, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Não sei se você notou, mas Jesus, ele disse aos seus discípulos. Se Jesus, ele disse aos seus discípulos, vou fazer uma tradução mais literal para ficar mais clara, Jesus disse a mim e disse a você. Nós somos os discípulos de Cristo. Jesus, ele está falando à igreja. Jesus, ele está falando à primeira igreja de Cristo em Taguatinga, ou à igreja de Cristo em Taguatinga. Ele está falando, sabe, vocês que estão sentados ou que estão em suas casas nesta noite do dia 13 de fevereiro de 2022, ore ao Senhor, peça que Ele envie trabalhadores. Ele está falando para a gente, Ele está fazendo um chamado para mim e para você. Ele está falando nessa noite, ó, seara é grande, mas falta gente. Cadê? E a gente gosta muitas vezes de falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Só que muitas vezes a gente fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, mas a gente não tem ideia ou não imagina as situações que podem acontecer. Ou senão, muitas vezes a gente fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, mas a gente espera que esse momento não precise chegar, que o envie-me a mim seja enviar o meu vizinho ali do lado, ou senão ali perto da minha casa. Mas aqui, Jesus, ele fala aos discípulos que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E partindo para a aplicação, eu gosto de uma citação de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um pregador que recebeu até o apelido de o príncipe dos pregadores e pregador do povo. E ele disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não existe meio termo. Ou nós somos missionários, ou nós somos impostores. Mas como assim, Lucas? Como assim missionário? Quer dizer que eu tenho que sair? Não, não necessariamente. Talvez sim, mas não necessariamente. Missionário é pregar o evangelho, sair pregando, enviado, pregar. E se a gente pegar Mateus, tanto Mateus quanto Marcos, na grande comissão, a gente vê que, na verdade, o pregar o evangelho, o ir, sair das 4 paredes, é uma missão geral da igreja.
Todos nós, a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fomos chamados, nós fomos comissionados a sair e pregar o Evangelho. Isso é para todos, não é para o pastor, não é para o líder do evangelismo, não é para isso ou para aquilo, é para todos nós. Nós temos que pregar o Evangelho. Então, a partir do momento que nós pregamos o Evangelho, nós levamos o Evangelho a outras pessoas, nós assumimos aí esse aspecto de missionário. Nós passamos a ser missionais, nós vivemos a missão de Cristo. E, para aplicar o texto, eu não sei se você reparou, mas existem verbos que são verbos chaves desse texto. Percorrer, ensinar, pregar, curar e compadecer. A igreja precisa urgentemente, digamos assim, tomar posse disso. Nós precisamos percorrer, nós precisamos sair do templo e pregar o Evangelho, seja em Taguatinga Sul, Norte, Centro, Águas Claras, o DF, Goiás e assim por diante. Nós precisamos disso. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos gastar tempo com as pessoas. Isso também fala a respeito de discipulado. É andar um a um, andar junto, sair para tomar um café. Quem não gosta de café, para comer um hambúrguer, sei lá. Sair, gastar tempo com as pessoas, ter tempo de qualidade, ir para o parque, fazer qualquer atividade, mas ter esse tempo de qualidade, ensinar, mostrar com a vida para as pessoas. Nós precisamos pregar, levar a mensagem de esperança e salvação que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a resposta para esse mundo caído e caótico. Cristo Jesus é a resposta que o nosso coração ansioso precisa. E nós precisamos pregar. E nós precisamos nos compadecer. E cada vez mais nós precisamos nos compadecer. A igreja tem perdido tempo e se perdido em muitos debates que não trazem frutos à igreja. Hoje nós nos preocupamos mais em falar da direita e da esquerda, do avanço comunista ou do avanço da extrema-direita ou do sei lá o que das quantas, do que demonstrar amor e levar a palavra. Meus irmãos, eu vou falar para vocês, é incrível como toda roda de crente, uma das primeiras coisas que é suscitada é um debate político. É incrível, é batata. Você sentou com crente, as pessoas muitas vezes nem se conhecem, e a primeira coisa que vão falar é de política. Meu irmão, tem tanta coisa melhor para a gente falar. Tem tanta mensagem mais importante para a gente levar. E a gente vai brigar se é de direita ou se é de esquerda. Nosso corpo tem os dois lados, não precisa dessa briga não, ó, braço direito, braço esquerdo. E a gente precisa aprender a conviver. E a gente precisa aprender a parar de perder tempo com o que não importa. A gente tem que falar mais de Cristo, a gente tem que pregar mais a mensagem, a gente tem que levar mais o Evangelho às pessoas. A política tem sua importância? Tem. Mas se a política está nos dividindo, tem algo errado. E a gente precisa repensar a respeito disso. E a gente precisa, então, entender e aplicar esses 5 pontos que Jesus nos ensina a respeito de missões. Eu queria chamar o Ministério de Louvor
aqui à frente. O Ministério de Louvor vai ministrar aqui uma canção e logo em seguida nós vamos orar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Fique de pé. E tens poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas contra os medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Hoje nós falamos, ou eu falei, a respeito de missão, de aspectos da visão missionária de Jesus. A minha família é fruto de trabalho de missionários. Graças ao seu Tomás e à irmã Libe, Dona Elizabeth, que tiveram grande importância no crescimento espiritual, e não só espiritual, do meu pai, do meu tio, dos meus tios, das minhas tias, da minha avó. Eu sou fruto de uma igreja missionária e missional. A Igreja da Fama enviou o Roberto e Deilane para Portugal, enviou Kleber e Juracema para Moçambique, enviou Josimar e Lena para os Yanomamis, enviou a Neuzinha, enviou também Délio e a Eliane, que hoje trabalham mais com a parte de tradução da Bíblia para países que ainda não têm. A Igreja de Cristo em Taguatinga
enviou Jaimeire, Orlando, Ana Paula mais recentemente. E nessa noite eu comunico à igreja, em meu nome e nome da Elis, que nós aceitamos o desafio de servir ao Senhor em Portugal. Nós entendemos que é o chamado de Deus para nós nesse momento. Então você que é a igreja aqui e está em casa, nós dissemos sim ao chamado do Senhor para as nossas vidas. Como eu disse, muitas vezes a gente nunca espera que o momento chegue. Eu nunca imaginei, mas foi aquilo que o Senhor quis de nós. E nós, com o apoio da igreja local e a oração dos irmãos, nós dissemos sim. E a partir do ano que vem, a partir de março, mais provável, né? Nós iremos em definitivo para Portugal. Nós estaremos nos mudando para lá. E como eu disse nessa noite, todos nós fomos chamados. Aceite o seu chamado, seja para Brasil, fora, onde quer que seja. Portugal é um povo que menos de 1%, um país que menos de 1% da sua população é cristã evangélica. 1% assim no máximo. Ou seja, Portugal é um povo não alcançado para Cristo Jesus. E é interessante que a gente estava lá e os missionários que levavam a gente para sair, eles eram assim tão otimistas ao falar de Portugal. Falaram, demora tempo, vocês têm que vir sem previsão de volta, porque nunca se sabe. Mas mesmo assim, nós entendemos que é isso que o Senhor tem para nós. E nós gostaríamos de informar a igreja que nós dissemos sim, pois temos certeza de que vocês segurarão a corda. Amém?